tarde a todos e a todas. Eu queria dizer duas palavras de agradecimento, já muitas foram ditas, mas à Joana Mortágua e ao Pedro Filipe Soares, que com muitas outras pessoas constituíram o programa deste Socialismo 2012, que foi o mais forte, o mais participado e talvez o mais imaginativo que tivemos até agora. Mas também a quem trabalhou como voluntários ou como organizadores do trabalho prático, a Irina, o Fernando João, o Vítor, a Distrital de Aveiro e a Conselhia da Feira, e enfim, todas as pessoas que aqui quiseram estar, e foram muitas. É claro que nós podemos perguntar se faltava alguém aqui. E eu devo confessar-vos que faltava. Aliás, falta sempre alguém. É claro que se nós tivéssemos convidado um ex-ministro do Partido Socialista, e de preferência um homem que tenha seguido agora a carreira de banqueiro e de administrador do offshore da Madeira, nós poderíamos ter tido connosco o benefício sempre tão interessante de ficarmos a saber que quem nos diz que a situação está melhor e não poderia estar diferente, mostra que o Bloco de Esquerda, que o Bloco Central nunca perde a vergonha. E esse testemunho nós não o quisemos ter. Quisemos, em contrapartida, convidar gente do cinema, gente que nos falasse do erotismo na literatura francesa, da justiça, da proteção dos animais, da luta da esquerda, do feminismo, da justiça, das finanças, da legalização da cannabis, da luta dos movimentos precários, da saúde, da escola pública. Quisemos ter o testemunho de dirigentes de dois grandes partidos da esquerda europeia, o Partido da Esquerda em França e o Syriza na Grécia, de quem nos falasse dos direitos dos gays, da luta contra a NATO, de quem nos falasse do mundo, das revoltas árabes, do sentimento de justiça. Quisemos ouvir e quisemos aprender. Ouvimos vozes diferentes. Convidámos um deputado do Partido Socialista, do Distrito, que nos deu a sua visão, que nos questiona sobre os caminhos da esquerda. Ouvimos ativistas, ouvimos dirigentes sindicais. A todos pedimos que falassem com o coração e com a sua inteligência. E a todos agradecemos o trabalho que foi este Socialismo 2012. E por isso, porque eu bem sei da curiosidade e da simpatia que há à volta do Bloco de Esquerda durante este verão, se algum de nós nos perguntarem onde é que estaremos no próximo verão e no ano 2013, a resposta que damos é de todos exatamente a mesma. Pois estaremos aqui. Não há nenhuma universidade de verão, não há nenhum fórum de ideias onde haja esta fraternidade, esta densidade, esta vontade de aprender, esta vontade de ouvir. Aqui estaremos no Socialismo 2013. É assim que estaremos no próximo ano. Mas eu queria dizer-vos algumas poucas palavras sobre três assuntos. Como Portugal está a ser governado, para quem Portugal está a ser governado e como queremos que Portugal seja governado. E começo por como está a ser governado o nosso país. Porque nós sentimos que cada dia que passa, a maioria absoluta das direitas, que conduz o governo mais persecutório do direito de opinião, da liberdade social, da responsabilidade coletiva, cada dia que passa, se acentua uma claustrofobia política assente na diminuição da democracia nos seus valores essenciais, que é a responsabilidade de todos em relação a todos. Essa claustrofobia nota-se na forma como o dossiê RTP tem vindo a ser tratado. Diz o Primeiro-Ministro que não sabe bem o que é o serviço público da televisão e da rádio. Eu não lhe vou lembrar o seu desconhecimento sobre a Constituição, mas vou-lhe dizer o que cada um de nós sabe. Haver uma televisão e uma rádio públicas é o que permite que todos sejamos exigentes em relação a uma das condições da cultura que possa chegar a todo o país, da liberdade de informação que seja responsabilizada pelo pluralismo, da capacidade de resposta ao desporto, às crianças, à promoção do cinema português, a todas as múltiplas formas de cultura que se encontram no espaço público, que é o serviço
público de rádio e televisão. E por isso, se nas peripécias deste verão não se sabe bem quem é o Gepeto e quem é o Pinóquio, na história entre o consultor Borges e o ministro Relvas, a verdade é esta: o primeiro-ministro é sempre o responsável pelas escolhas do seu governo, é sempre o responsável pelos disfarces do seu governo. O primeiro-ministro não pode atirar a pedra e esconder a mão atrás das costas. Se o governo quer privatizar um serviço público essencial, tem que responder perante o país por que razão é que no frenesim da laranjização ou da petrolização de um serviço tão essencial, perdem todos para ganharem uns muito poucos que estão por detrás de um negócio tão ambicioso e um negócio tão importante para o nosso país. Essa responsabilidade, o Primeiro-Ministro fugiu sempre até agora. E é uma boa medida da forma como a claustrofobia política se instala, é um Primeiro-Ministro que não assume responsabilidade pelos dossiês que está a conduzir, que não responde ao país pelo que o governo vai fazendo e, por isso, não se quer submeter ao controle democrático. E esta claustrofobia não pode continuar. Mas vejam bem, é exatamente claustrofobia o que se passa na educação e na escola pública. Porque quando há milhares de professores, sem nenhuma razão, convocados e intimados para irem a uma escola da Damaia, para preencherem papéis inúteis por 47 vagas, quando se aumenta o número de alunos por cada sala para provocar 1.800 professores em horário zero, 10.000 professores em 2 anos contratados que são postos de lado. É a destruição sistemática dos pilares da confiança numa escola pública que tem que garantir o melhor para todos, que é posto em causa. Isso é claustrofobia social. Um governo que se permite dizer que aos 12 anos pode fazer a diferença e determinar a vocação de um estudante ou de outro para criar um ensino profissional que quer degradado, em vez de um ensino que garanta a todos o melhor conhecimento das profissões, da ciência, da cultura, do mundo, porque esse é o sentido da escola pública. Um governo que não hesita perante nada, nesta ideia de que a escola é a tabuada e a reguada, é o autoritarismo e é o controle, é a diferença de classe imposta aos estudantes e é a destruição do contributo dos professores. Na véspera da abertura do ano letivo, não podia haver melhor sinal da claustrofobia social, da desigualdade, da imposição da hierarquia, da construção da diferença, quando a escola, como a República, quer ser igualdade, porque igualdade é responsabilidade. E aos professores e alunos que desejamos o melhor princípio do ano, queremos reafirmar o nosso compromisso. Igualdade, é isso que faz a grandeza da escola pública. Igualdade. Mas, finalmente, claustrofobia em relação às pessoas mais frágeis. Este governo, eu quero lembrar-vos o que sabem bem. É um governo que conduziu a um desemprego de pessoas que querem trabalhar e não conseguem, que são hoje 1.300.000. Não se enganem com os números. Há 1.300.000 mulheres e homens que querem trabalhar, querem ter uma profissão, querem usar aquilo que sabem, querem ter autonomia na sua vida e não têm nenhuma resposta senão portas fechadas. A esses, o governo quer impor, a partir do princípio deste mês, 15 horas de trabalho gratuito, por punição por terem sido marginalizados na sociedade. O mesmo governo, aliás, que dizia que ia criar, lembram-se disso, gestores de carreira para os desempregados. Gestores de carreira para os desempregados, 15 horas de trabalho gratuito para os desempregados, porque são as vítimas e as vítimas são os culpados da política que o governo está a conduzir, que é aumentar o desemprego, aumentar a precariedade, pôr os jovens de lado, pôr os homens e as mulheres que trabalharam uma grande parte da sua vida de lado, claustrofobia social, desigualdade, ferrete social, discriminação, imposição. Um país que não quer saber dos seus. É assim que está a ser governado. Políticos que se orgulham de conseguirem falhar, porque o seu objetivo era a política que criasse mais desemprego.
E é por isso que eu me surpreendo, e não posso deixar de vos dizer, que o Partido Socialista possa ter dito hoje que esteve sempre do outro lado da Troika. Que bom que era que assim tivesse sido. Porque se tivesse estado do outro lado da Troika, onde tem que estar o respeito e a dignidade de quem luta pelo trabalho, não tinha deixado passar um Código do Trabalho que promove o desemprego. Não tinha deixado passar. Não tinha aprovado um tratado orçamental europeu que promove o desemprego. Não tinha. Do outro lado da Troika, que é onde tem que estar a recuperação do emprego, tem que estar a ambição de uma esquerda forte e de uma esquerda unida na luta para defender os desempregados, para criar emprego e para lutar contra a precariedade. E é por isso que vos quero acrescentar uma resposta sobre como é que está a ser governado o país, para quem é que está a ser governado este país. Há pouco mais de um ano, a Troika instalou-se em Portugal, com um gabinete permanente e com uma vigilância frequente. Vamos agora na 5ª inspeção da Troika. Bem sabemos como o PSD e o CDS agarraram no programa da Troika como o seu sonho para Portugal, a sua visão, a sua estratégia, o seu objetivo, o horizonte para o país. É um país que promova o máximo da precarização, o máximo da vulnerabilidade, o máximo dos mercados, o máximo da exploração, o máximo da destruição. Dizia o Primeiro-Ministro, com uma candura que só lhe fica bem, vamos ter que impor o empobrecimento. Empobrecimento é a sua estratégia para Portugal. Mas um ano depois, nós temos não só o direito, mas temos o dever absoluto de martelar a seguinte pergunta: para que é que serviu o empobrecimento? Para que é que serviu? As projeções dos últimos dias para o déficit do orçamento neste ano de 2012, que seria o primeiro ano da recuperação, implicam que haverá um agravamento do déficit em 2,5% do produto, mais de 4 mil milhões de euros. Mas deixemos o déficit. O déficit é um instrumento de gestão. Vamos ao essencial, a dívida. Dizia o Primeiro-Ministro com um tupete inimaginável que perante esta convicção provada pelos números do Governo, de que o déficit derrapa porque a recessão cria déficit, diz-nos ele, o déficit está a cair. É claro que na geografia do PSD e do CDS, o déficit pode cair para cima e é uma prova de que as coisas estão a correr bem. Para eles, estão a correr bem. Aí estão. Mas o déficit é ainda uma projeção. É ainda uma projeção. Bem sabemos o que vem aí e bem sabemos por que razão é que o Primeiro-Ministro hoje não disse uma palavra sobre os aumentos de impostos e cortes suplementares que vai impor. Bem sabemos porque é que não o disse. Parece que um popular lhe perguntou se o Primeiro-Ministro vem aqui anunciar mais um aumento de impostos. Bom, sobre isso não posso dizer nada. Nunca pode dizer nada até ao dia em que tivermos que segurar as carteiras. Mas há uma certeza, não é uma projeção. Nos números do Orçamento de Estado, nos números da dívida registados nas contas do Estado, de julho, quando o Governo já estava instalado e a tomar medidas plenamente, de 2011, até julho, final de julho, 31 de julho de 2012, agora há poucas semanas, a dívida direta do Estado aumentou 18.374 milhões. Num ano de total responsabilidade do PSD e do CDS, com os maiores sacrifícios, com os maiores cortes nos salários, com os maiores aumentos de impostos, a dívida aumentou 18.374 milhões. E a nossa pergunta é sempre a mesma. O maior aumento de impostos, porquê é que a dívida é mais de 18 mil milhões de euros? Cortaram 2 subsídios a tantos reformados e reformadas, a tantos trabalhadores. Porquê é que a dívida é mais de 18 mil milhões? Fizeram o maior aumento dos transportes públicos. Porquê é que a dívida é mais de 18 mil milhões? Cortaram os passos sociais. Passo social para uma família de 4 pessoas com 503 euros. 4 euros por dia por cada pessoa para viver tudo o gasto da sua família. Cortaram os passos sociais. Porquê é que a dívida é mais de 18 mil milhões?
Há 1.300.000 desempregados. Cortaram o subsídio de desemprego, diminuíram as indemnizações por despedimento, facilitaram o desemprego das pessoas, tiraram do apoio social os mais pobres. Porque é que a dívida são mais 18 mil milhões de euros? E por isso, não nos venham dizer que o governo falhou, mas muito mais do que isso. O memorando da Troika falhou porque conseguiu o que queria falhar. Queria impor desemprego, queria impor recessão, queria mudar os códigos do trabalho, queria mudar as regras pelos quais nos relacionamos uns com os outros. Só tinham um objetivo no memorando da Troika: baixar os salários por todos os meios possíveis. Mais desemprego, baixar os salários. Mais precariedade, baixar os salários. Mais impostos, baixar os salários. Mais recessão, baixar os salários. Tirar ao trabalhador e à trabalhadora aquilo que é seu. O memorando conseguiu tudo o que queria. Não se desculpem com o falhanço. Conseguiu tudo o que queria porque queria falhar. Queria impor esta recessão, para a recessão impor desemprego, e temos mais 18 mil milhões de euros de dívida. E este vendaval de destruição é o que nós verificamos em cada uma das reuniões que fizemos com a Troika. Cada uma delas. 4 até agora, a 5ª será na próxima quarta-feira. Em todas essas reuniões, aqueles homens impantes vieram-nos dizer: desemprego, paciência, é porque vocês continuam a ter os salários muito altos. Ainda têm que reduzir mais. E 18 mil milhões de euros de dívida a mais. E por isso, quem defende as metas do memorando, quem defende a política do memorando, está disponível para sacrificar salários. E por isso temos que responder perante a sociedade. Nós não queremos mais tempo para mais memorando. Já basta. 18 mil milhões de euros de dívida agravada. É agora que é preciso parar. É agora que é preciso recuperar o país, a economia, o respeito, o emprego. É agora. Não é amanhã nem depois da manhã. Agora. Cortar com o memorando para recuperar a economia. Não nos digam que estas metas servem. O corte que está proposto, os juros que nos são impostos, vejam os juros cobrados pelos agiotas da Troika, correspondem a cortar os subsídios de férias e de Natal dos reformados e dos funcionários públicos até 2029. Nunca param mais 18 mil milhões de euros de dívida. Nunca param. A recessão é sempre pior, a dívida é sempre maior, o desemprego é sempre crescente e o salário será cada vez mais baixo. Agora é preciso recuperar. Um ano depois já não há desculpas. Um ano depois já não há justificações. E é por isso que o Bloco de Esquerda se tem batido por 3 medidas precisas. Reestruturar a dívida. Porque se a banca tem hoje uma comissão sobre o sofrimento do povo, nós bem sabemos o que faríamos com a nossa família. Algum de nós aceitaria alguma vez, perante a situação mais difícil da sua família, pedir 100 e pagar 200? E é isso que nós perguntamos aos portugueses. Estamos dispostos a continuar a sacrificar as pensões dos nossos pais, ou o emprego dos nossos filhos, ou o salário de todo o trabalhador, em nome de juros de uma comissão para o sofrimento, de bancos que recebem 1% e nos cobram no fim do empréstimo um juro que é de 50% do total que nos emprestaram? Estamos dispostos? Nós respondemos perante o país que não aceitamos que continue este vendaval de destruição. E por isso reestruturar a dívida, pagar o que se deve e recusar o que não se deve. Coragem. Propusemos um imposto sobre o património de luxo. E vejam, que descaramento que é preciso. Mas que descaramento que é preciso. Para recusarem esse princípio de que o trabalhador que já paga tanto IVA, tanto IRS, tantas taxas, tantos impostos, outros impostos indiretos, tantas dificuldades, ainda tem que pagar mais. Quando nós encontramos de repente, como se fosse um maná dos céus, esta informação que passa por aí despercebida, pois apareceram 3.466 milhões de dinheiro que estava escondido em offshores para não pagar imposto,
de pessoas que podiam ser condenadas por esse crime de ocultação de dinheiro e crime fiscal a 8 anos de prisão. E esse dinheiro, uma pequeníssima parte do dinheiro escondido em offshores, e sabemos bem porquê, imaginamos bem por quem, volta agora a Portugal para pagar 7,5% de imposto. Como é que alguém que aceita que dinheiro fraudulento, que fugiu para não pagar imposto, que só em imposto teria pago, na taxa normal, o equivalente a todos os subsídios de férias e de Natal retirados aos reformados e aos funcionários públicos? Como é que alguém que lhes vai cobrar agora 7,5% se atreve a dizer-nos que não quer um imposto sobre o património de luxo? Que não quer quem nunca pagou, agora seja obrigado a pagar na sociedade portuguesa? Que descaramento é necessário para esta imposição desta diferença? E aí está. A sensatez de uma política fiscal é o que recupera a capacidade de igualdade no nosso país. E essa é a segunda medida que sempre defendemos, lá estará no Orçamento de Estado. Mas a terceira, e sobre ela direi pouco, é a imposição do princípio do bom senso sobre a gestão do crédito. O Estado, com o nosso dinheiro, implicou 6 mil milhões de euros em 2 bancos, por vezes triplicando em empréstimos que lhes cedeu para a liquidez o valor do capital dos bancos. E por isso mesmo, a nossa resposta perante as restrições e a forma como a banca tem destruído a economia é simples. A gestão do crédito público implica simplesmente que o Estado determine que aquilo que emprestou seja usado para todos. E é por isso que a banca deve ser submetida a esse princípio democrático da exigência nacional e do controle do crédito, porque é isso que permite a nossa resposta. Aqui está, imposto sobre o património, crédito público e reestruturação da dívida são os grandes combates que podem responder a estas dificuldades sem olhar para o lado e sem fugir aos problemas. A última palavra que vos queria dizer é sobre como Portugal deve ser governado. Já vimos como tem sido, já vimos para quem tem sido, bem o sabem os que aqui estão, mas como é que deve ser? Qual é a alternativa que a esquerda tem? Nós aceitamos por inteiro o desafio que sempre nos foi feito, cada dia do último ano, cada dia da nossa vida como Bloco de Esquerda. A esquerda vale se for alternativa. A esquerda vale se tiver razões. A esquerda vale se for realista. A esquerda vale se for pragmática, combativa e se tiver valores. Sim, é assim mesmo. O Primeiro-Ministro, ao falar com alguma benevolência sobre os dias difíceis que está a impor a Portugal, dizia hoje à tarde que uma das provas dos sacrifícios que todos passamos é que temos menos tempo para os amigos. Eu não faço nenhum comentário sobre a vida pessoal de nenhum dos meus adversários políticos, mas quero dizer uma coisa ao Primeiro-Ministro. É que nós sabemos bem onde têm estado os seus amigos políticos. Nós sabemos bem. E nós sabemos que o consultor Catroga se instalou na EDP depois da privatização. Sabemos que o consultor Nogueira Leite se instalou na Caixa Geral de Depósitos para impor para si próprio uma cláusula de exceção na lei para ganhar mais do que o Primeiro-Ministro. E sabemos que o consultor Borges trabalha de manhã para distribuir empresas como ministro equiparado, com equivalência para o dossiê das privatizações, e trabalha à tarde no Conselho de Administração do maior grupo da distribuição comercial em Portugal. Nós sabemos onde têm estado os amigos económicos do governo. Sabemos que esta gente... Sabemos que esta gente merece uma homenagem, que é ser dita pelos seus nomes. Porque são homens que têm salários que são exceção à lei, ou que têm o favorecimento da exceção, mas que acham que para Portugal a única solução é baixar os salários. Têm 2 empregos, mas acham que a única solução para Portugal é o desemprego para os outros. E esta grande diferença nós não a toleramos, não a aceitamos, e fiquem com uma certeza, não nos calamos perante ela. Porque é ela que faz a diferença de uma oligarquia gananciosa que não merece governar. Os de cima impuseram aos de baixo esta violência da diferença. E eles fizeram a diferença. Eles contra nós. E por isso a pergunta que a esquerda tem que fazer para merecer ser esquerda é porque é que o povo não há de governar?
Porque é que o trabalhador não há de governar? Porque é que quem defende a escola pública não há de governar? Porque é que quem defende o Serviço Nacional de Saúde não há de governar? Porque é que quem defende a democracia responsável por todos, no seu pluralismo e na sua vivacidade, não há de governar contra a claustrofobia? E esse governo de esquerda, que é a grande luta pelo qual temos que travar, criará muitos debates, certamente, muita contraposição, muitas dúvidas, mas uma coisa ele fará. Perante toda a oposição social, ele dirá que luta pela igualdade e pelo respeito. Sim, senhor, nacionalizará a EDP e as redes energéticas nacionais, por mais que isso incomode o Partido Comunista Chinês. Por mais que isso incomode o Partido Comunista Chinês. Nacionalizará serviços financeiros, por mais que isso incomode a família presidencial angolana. Trará para os hospitais públicos, para o Serviço Nacional de Saúde, por mais que isso incomode os Melos e os Espíritos Santos. Trará aquilo que é de todos para ser usado com competência para todos. E se agora é o tempo da política forte, é o tempo em que a esquerda deve querer dizer política forte é a política da democracia para ganhar. E os nossos amigos sabem que os nossos inimigos saibam. Os nossos aliados sabem, e são tantos. E os nossos adversários que saibam. No Bloco de Esquerda nós temos um partido sem medo. Não temos medo de apontar as dificuldades. Não temos medo de apontar os responsáveis. Não temos medo de discutir as soluções. E não tenham nenhuma dúvida. É nestes momentos que nós fazemos o apelo. Quem se quer juntar ao Bloco de Esquerda tem esta certeza, que é uma esquerda mais forte que tem que se construir agora, para trazer a energia que falta. Dizia o Primeiro-Ministro, daqui para a frente, aconselho os pessimistas a pensarem 2 vezes. Pois eu aconselho o Primeiro-Ministro a ouvir-nos. Porque aqui está o partido mais realista da esquerda, mais terra a terra, mais empenhado nos seus valores. A esquerda fiel à sua origem, fiel à luta pelo socialismo, fiel à luta pelo respeito, fiel à luta pela igualdade. E não dizemos a ninguém para pensar 2 vezes, porque eles sabem, eles que estão a fazer esta política de governação do empobrecimento, bem sabem o que fazem, e é por isso que não têm perdão. Daqui para a frente, em todo o caso, o Bloco de Esquerda será como sempre foi, mais forte, mais empenhado na luta, mais bloco, sem medo. Somos o Bloco de Esquerda.